Elektra! Poucas batalhas na história da Marvel foram tão marcantes quanto o confronto entre Mercenário e Elektra. Um duelo feroz entre dois assassinos letais, cada um determinado a provar que é o mais mortal. Elektra, que já foi considerada a maior assassina do mundo e também é ex-amante do Demolidor, enfrentou o implacável Mercenário, um assassino igualmente habilidoso, mas ainda mais cruel. As apostas não poderiam ser mais altas. O vencedor ganharia o título de principal assassino do Rei do Crime. E, para o perdedor, não havia consolo, apenas a morte. Esse confronto brutal ocorreu na edição 181 da revista Demolidor. A luta foi intensa e equilibrada, até que Mercenário virou o jogo ao tomar uma das armas de Elektra e cravou a lâmina no peito dela. Mesmo mortalmente ferida, Elektra se recusou a cair de imediato. Ela se arrastou até o apartamento de Matt Murdock, o Demolidor, e morreu em seus braços. Para Matt, foi um golpe devastador que o deixou atormentado pela dor e pela culpa. A morte de Elektra se tornou um dos momentos mais icônicos da história de Demolidor, com repercussões que ecoaram por toda a Marvel Comics durante anos. Embora, como é comum nos quadrinhos, ela tenha retornado eventualmente, nada apagou a dor daquela perda inicial. Gwen Stacy. A trágica morte de Gwen Stacy representa um divisor de águas nas histórias da Marvel. Gwen foi o primeiro grande amor de Peter Parker, e sua morte em um espetacular Homem-Aranha número 121 transformou a forma como os super-heróis eram retratados. Tudo começou quando Norman Osborn, do Duende Verde, decidido a destruir Peter, enlouqueceu após culpar o herói pelos problemas do seu filho Harry. Ele sequestrou Gwen e o levou o Homem-Aranha até a ponte George Washington, onde segurou a jovem inconsciente sobre a borda. O Aranha lutou com tudo que tinha, mas quando parecia ter vantagem, o Duende jogou Gwen da ponte. Desesperado, Peter lançou sua teia e a agarrou, achando que a havia salvado, até ouvir um terrível estalo. Gwen estava morta, seu pescoço quebrou, talvez pela queda, talvez pela parada brusca na teia. A culpa consumiu Peter. Ele se perguntava: será que ele mesmo teria sido responsável pela morte da pessoa que ele mais amava? Tomado pela fúria, o Homem-Aranha rastreou o Duende Verde até um armazém e quase o matou em combate. Mas, ao hesitar, Norman tentou atacá-lo pelas costas com seu planador, que acabou se voltando contra ele. Devastado, Peter voltou para casa mergulhado no luto. Foi então que Mary Jane demonstrou uma compaixão inesperada, oferecendo um momento de conforto e esperança em meio à escuridão. A morte de Gwen não foi apenas uma tragédia pessoal para Peter, mas também redefiniu o gênero dos quadrinhos de super-heróis. Magnucci. Se há algo que todos deveriam saber sobre o Justiceiro, é isso: nunca o provoque. Frank Castle é implacável, eficiente e brutal ao lidar com seus inimigos. Um dos confrontos mais insanos acontece em O Justiceiro número 1, escrito por Garth Ennis e desenhado por Steve Dillon. Quando ele decide enfrentar a família criminosa Gnutt, liderada pela implacável Magnutt, Frank retorna ao submundo de Nova York com um recado claro: joga um dos filhos de Ma do Empire State Building. Em seguida, inicia uma guerra pessoal exterminando os demais filhos da mafiosa. Mas não para por aí. Ele atrai os Gnutt para o zoológico do Central Park, onde o caos se intensifica. Num momento surreal, Magnutt cai no cercado dos ursos polares, que arrancam seu couro cabeludo e seus membros. Incrivelmente, ela sobrevive, mesmo sem braços e pernas. Mas Frank não deixa escapar, invade sua mansão, incendeia tudo e quando Ma tenta fugir pela janela, ele a chuta de volta para o fogo. O reinado dela termina em chamas, encerrado de forma brutal por um justiceiro implacável. Senhor Sinistro. A morte do Senhor Sinistro é uma das mais estranhas e humilhantes dos quadrinhos. Mestre da manipulação e quase imortal, Sinistro viu seus planos desmoronarem após o dia M, quando a maioria dos mutantes perdeu seus poderes. Nesse cenário, nasce Esperança, tida como a salvadora dos mutantes. Sinistro tentou sequestrá-la, mas falhou desencadeando uma série de contratempos. Em um confronto com Mística, ele admitiu que não podia salvar Vampira, que já estava inconsciente e morrendo, drenando energia ao menor contato. Enfurecida, Mística empurrou Sinistro contra o corpo de Vampira. E isso bastou. Os poderes da mutante entraram em ação e Sinistro teve sua vida sugada. Para alguém tão calculista, morrer desse jeito, basicamente tropeçando nos próprios erros, foi ridículo e também brutal. No entanto, como era de se esperar, na verdade Sinistro fingiu sua morte e ressurgiu meses depois, se aliando a um senador influente em uma trama contra a X-Factor. Sua intenção era proteger Havok, o líder da equipe, mas o plano saiu pela culatra, quando o senador acabou se matando por acidente. Mesmo morto, mentindo ou manipulando, Sinistro sempre entrega histórias tão bizarras quanto memoráveis.
Senhorita Arrow. A história da Senhorita Arrow é estranha desde o início, mas sua morte eleva o nível de bizarrice. Originalmente, ela nem era humana. Em outra trama, o Homem-Aranha morre enfrentando Morlun, mas isso era apenas o início de uma metamorfose através da entidade chamada O Outro. Seu corpo descarta a pele antiga, renascendo em um casulo sobre a ponte do Brooklyn. A pele deixada para trás é devorada por outras aranhas, que se recombinam e formam a Senhorita Arrow, suposta outra metade do Homem-Aranha. Arrow então sequestra Flash Thompson, com o plano de implementar ovos dentro dele. Quando o plano falha, ela tenta fazer o mesmo com Peter, mas Betty Brant aparece e destrói a bolsa de ovos com uma espingarda. Em fuga, Arrow corre até um criadouro de aves, onde é atacada por pássaros, que acabam despedaçando, revelando seu corpo feito de aranhas. Apenas uma aranhazinha sobrevive, mas o Homem-Aranha a esmaga com um pisão. Logan. Quando Justiceiro e Wolverine se encontram, o resultado é sempre caótico. Em Justiceiro número 17, os dois precisam se unir contra mafiosos, mas Frank decide que Logan está mais atrapalhando do que ajudando. O que vem a seguir é tão violento quanto cômico. Castle explode o rosto de Wolverine, acerta um bastão no saco dele e em seguida também atira bem lá. Para finalizar, atropela ele com um rolo compressor. Claro, Wolverine não morre graças ao seu fator de cura, mas fica incapacitado, exatamente como Frank queria. Com Logan fora do caminho, Castle entra em uma outra sala e elimina os mafiosos. Ares. Ares, o deus da guerra, é uma figura conhecida da mitologia e também da Marvel, mas, ao se juntar aos Vingadores Sombrios de Norman Osborn, acabou selando seu destino. Durante o ataque a Asgard, Ares percebe o erro e tenta impedir Osborn, que então chama o Sentinela. Mesmo sendo um deus da guerra, Ares não tem chance contra o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Em um momento mais chocante da Marvel, o Sentinela rasga Ares ao meio, consolidando a história Cerco como uma das sagas mais brutais já publicadas, e lembrando que nem mesmo os deuses estão a salvo. Hulk. No universo alternativo do velho Logan, Wolverine abandonou a violência e vivia como fazendeiro. Mas quando seus vizinhos, os adolescentes sádicos e incestuosos de Bruce Banner e da Jennifer Walters, matam sua família, Logan quebra sua promessa de paz e embarca em uma jornada sangrenta. Ao enfrentar o próprio Bruce Banner, agora uma criatura grotesca e moralmente corrompida, Logan elabora um plano mortal. Ele se deixa ser devorado e dentro do estômago do Hulk se regenera e mata o Hulk, rasgando seu corpo de dentro para fora. Um fim brutal para uma das rivalidades mais intensas da Marvel. Vespa e Blob. Esse é um evento que ocorreu na Terra 1610. Envolveu todos os principais heróis do universo Ultimate em um conflito contra o mestre do magnetismo, Magneto. Nesse conflito, a morte de Vespa e do Blob são bizarras. Em meio ali ao caos causado por Magneto, Tony Stark acaba encontrando o Blob devorando o cadáver de Janet, a Vespa. Essa informação é um choque profundo que leva Hank Pym ao extremo. Consumido pela dor, Pym cresce em tamanho e arranca a cabeça do Blob com uma mordida, cuspindo-a no chão. A cena horrorizou os heróis e também os leitores, e se tornou uma das lembranças perturbadoras das histórias da Marvel. O Justiceiro. O Justiceiro sempre enfrentou o crime sozinho, mas quando Daken, filho de Wolverine, o persegue a mando de Norman Osborn, Frank se vê acuado. Exausto e gravemente ferido, ele resiste até o fim, mas Daken o desmembra completamente, lançando seus restos do alto de um prédio. É um fim horrível para um dos anti-heróis mais implacáveis da Marvel. Doutor Estranho. O Doutor Estranho, o Mal Supremo, foi morto de forma inesperada durante o evento Ultimato. Dormammu usou a própria capa mágica de Strange para enforcá-lo até sua cabeça explodir. Foi um fim visualmente chocante para um dos heróis mais poderosos da Marvel, mostrando que até itens de confiança podem ser usados contra você. Familiares de Peter Parker. Em Marvel Zombies, Peter Parker é infectado por uma praga. Tentando proteger Tia May e Mary Jane, ele acaba na verdade devorando as duas. Claro, isso acontece ali meio fora dos quadros, mas fica fortemente implícito. Esse ato representa a desconstrução completa do herói que sempre lutou pela família. Herclaser. Em The Ultimates número 2, Capitão América e Nick Fury enfrentam Herclaser, um inimigo com regeneração e forma mutável. Mas quando ali a batalha se mostra muito difícil, eles liberam o Hulk, que o espanca, devora e ainda defeca os restos. Sim, é nojento, é grotesco, extremo, mas também inesquecível. Na história A Ponto de Ignição, uma única decisão de Barry Allen causa repercussões no universo de DC, criando uma linha do tempo drasticamente alterada,
onde nada é como deveria ser. A primeira coisa diferente é que existe a morte de Bruce Wayne, que ocorreu no beco do crime, e isso leva Thomas Wayne a se tornar Batman e Martha Wayne a se tornar Coringa. Aquaman e Mulher Maravilha estão em guerra, e um dos momentos mais chocantes dessa linha do tempo distorcida envolve Mira. Aquaman está tendo um caso com a Mulher Maravilha, então Mira decide confrontar sua rival. Nesse momento, ela não desiste sem lutar, mas Mulher Maravilha é poderosa demais. Em um momento chocante e brutal, a Mulher Maravilha decapita Mira, mas a história não para por aí. A Mulher Maravilha ainda toma o capacete real de Mira e o usa como parte de sua armadura. Para completar o insulto, ela envia o corpo sem a cabeça de Mira de volta para Aquaman, adicionando mais uma camada de crueldade nessa guerra. A morte de Mira e a forma como a Mulher Maravilha lidou com ela demonstram o quão sombria essa nova realidade pode ser. Essas foram uma das mortes mais chocantes e bizarras dos quadrinhos da Marvel e da DC. Esquecemos de alguma? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal.